Você vai assistir agora a gravação da reunião que aconteceu no dia 26 de agosto de 2023. Nós conversamos sobre a sessão 11 do capítulo 13, que é a paz do céu. Nós exploramos bastante essa sessão, mas também conversamos sobre muitas outras coisas. E nós esperamos que seja útil, que essa gravação ajude você a compreender um pouco mais, né, da mensagem de um curso em milagres. Se for assim, por favor, dá um like para gente, se inscreve no canal, faz um comentário, porque isso ajuda muito a gente a espalhar essa mensagem. E também queremos convidar você para ir para as nossas outras redes sociais, porque nós temos conteúdos diferentes do que nós temos aqui no YouTube, e tudo para apoiar todos os estudantes do curso. Agradecemos muito o seu apoio. Muito obrigada. Bom dia a todos, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai começar mais uma reunião para conversar sobre o curso, não é? Nosso amado curso. E hoje a gente separou a última sessão do capítulo 13, que é a paz do céu, ok? Se alguém teve tempo de ler e quiser apontar alguma coisa para a gente começar, a gente começa por esse apontamento. Se não, a gente vai pelos meus, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa ou quer apontar alguma coisa? Bom, então vamos lá, tá? Eu começo e vocês me ajudam aqui, Eu certinho? quero, Oi? eu quero, Maria. Então vamos Eu, lá, pode falar, Everise. aqui bem no início, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque isso aí me afeta, assim, e está acontecendo comigo. O segundo, o conselho do ego, o esquecimento, o sono e até mesmo a morte vem a ser a melhor forma de se lidar com o que se percebe como a instrução áspera da culpa Da na culpa na paz. paz. Ok. Bem no comecinho e tem esse capítulo inteiro que perdão, esse parágrafo inteiro que esse também é super importante, tá? Então, Uhum. olha só, é, nesta passagem, em muitas passagens, né, nós temos o quê? Nós temos uma informação ou uma trazida para a consciência, né, que o Jesus tenta trazer para a gente, que nós escolhemos ficar sem a paz, tá? Então a gente escolhe isso, e a gente escolhe isso porque nós queremos manter vivo o mundinho que nós fizemos, ok? Então ele está mostrando nessas palavrinhas que assim, ó, qualquer coisa que o ego fale, você acaba escolhendo. Então eu estou te mostrando o que ele diz. Olha, deixa eu só entrar aqui Só um minuto, Rodrigo. Peraí, eu vou só entrar aqui. Ó, segundo o conselho do ego, né? Então, nós estamos aqui. O esquecimento, sono e até a morte é muito mais escolhido por nós, né? Dentro da confusão que o ego faz para a gente tirar, para a gente sair da paz, tá? Então, olha só. Mas ele fala aqui com a gente de maneira falando assim, escuta, até quando você vai olhar para isso, né? Ele fala assim, ó, entretanto, ninguém se vê em conflito, devastado por uma guerra cruel, a não ser que acredite que ambos os oponentes da guerra são reais. Aí ele começa a falar com a gente nesse sentido, ó, veja bem, o sistema de pensamento do ego é o que você escolhe, porque você fez esse mundo e ele é muito importante para você. E aí, só que em algum lugar da sua mente, você sabe que só Deus, que Deus está ali e que a paz é sua e que você vai ter essa paz junto, né, comigo ou, né, com a lembrança que eu te trago de Deus. Então essa guerra que fica no inconsciente, muitas vezes a gente realmente não percebe. Então, olha só, ele fala, você entende comigo, se você prestar atenção no que eu estou falando, você vai ver que um dos oponentes dessa guerra que você percebe em você mesmo, um deles não é real.
Mas você precisa andar comigo, ele fala, né? Você precisa andar comigo para perceber isso. E quando você perceber que um deles não é real, você relaxa, né? Que é a frasezinha super famosa, inclusive é o título de um dos livros do P.K. Nesbitt, né? E ele fala assim: a guerra acabou, tá? Então, quando o Jesus está falando isso, ele fala: a guerra acabou, porque você vai perceber que um dos oponentes, né, dessa guerra não é real. E o outro está pouco se lixando para qualquer guerra. O Espírito Santo não sabe, né? Ele não sabe de qualquer guerra. Ele só está ali em silêncio na nossa mente, nos lembrando que nós já temos a paz do céu. Melhorou um pouquinho, Feliz? Então, tá joia. Alguém mais, ou você mesmo, alguém mais, quer falar alguma coisa? Ou mesmo me ajudar aqui, completar, que às vezes a forma de falar é uma forma diferente, fica melhor para as outras, para algumas pessoas. Se não, vamos lá. Ó, nesse mesmo parágrafo ele diz assim: acreditando que os dois oponentes são reais, né? Você, que ele fala, é ele, né, quem está sonhando, tem que escapar, pois uma tal guerra, com toda certeza, acabaria com a paz da sua mente e o destruiria. Contudo, se ele pudesse apenas reconhecer que tal guerra se dá entre poderes reais e irreais, então ele podia olhar para si mesmo e ver a própria liberdade, ok? Bom, eu vou seguir com as minhas anotações. Se alguém quiser falar, é só desmutar e falar comigo, tá bom? Não interrompe. Essa parte que também é extremamente importante é disso que a gente está falando, né? Então, no parágrafo 2, Deus não quer que o seu filho viva em batalhas, e assim o inimigo imaginado do seu filho é totalmente irreal. A gente já não está mais em guerra. A guerra acabou. Por que ele está falando isso até no singular? Né? Perdão, no passado, não no singular. No passado. Por que ele está falando isso no passado? Porque a diminuta e louca ideia, ela é diminuta. A ideia louca é uma ideia de separação de Deus, ok? Ela é diminuta porque ela já acabou. Para a nossa mente, que pensa dualmente e que pensa linearmente, isso é muito maluco e a gente não consegue assimilar, a gente não consegue aceitar isso totalmente. Então, nós, neste caminho com o curso em milagres, nós vamos devagar, né, Ju? Nós vamos devagar, né, passo a passo, a gente vai indo, observando a coerência dessa ideia toda, a coerência dessa metafísica específica desse curso, e, assim, observando essa metafísica, mas colocando em prática, tá? A prática é o perdão, tá bom? A prática é esse perdão. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar para vocês que eu mesma já falei muitas vezes isso, mas eu acho que está na hora da gente mudar essa fala, né? A gente fala assim, não, o curso é lindo e o curso é prático, mas colocar em prática é muito difícil. A teoria eu entendo, mas colocar em prática é muito difícil. Na verdade, moçada, cada vez que a gente olha para as nossas dificuldades. Cada vez que a gente olha e fala assim, olha, eu realmente não consigo perdoar essa pessoa ou essa situação, ou quando a gente está mesmo mais introspectiva, né? Olhando mais para aquilo que o curso está falando, a gente fala assim, eu não consigo perdoar a mim mesma, né? Eu não consigo perdoar. Quando a gente está fazendo isso e a gente toma consciência, nós já estamos praticando o curso, ok? Porque o passo importante que ele veio mostrar para a gente. Eu não tenho como mostrar, como entrar numa teoria muito profunda com vocês, mas o curso divide sem fazer isso na forma, né? Sem mostrar isso assim, é dividido, mas ele divide
o perdão em passos, né? Como ele disse que é um processo, então são passos, seriam 4 passos. É este passo da gente olhar, é se conscientizar de que nós estamos escolhendo o ego e ficar mais leve com a gente, né? E falar, não tem problema, sabe? Assim, ó, eu não tenho problema porque nós estamos escolhendo o ego muitas vezes mais, né? Porque por uma série de motivos que ele vai explicando inconscientemente. Então, o nosso trabalho com o curso e a nossa prática com o curso, que tem sido feita sim, por todo mundo que se propõe a estudar, é olhar, observar que eu realmente não quero, ou eu não consigo, a palavra de não querer, inconscientemente, ela fala, eu não consigo, né? Eu não consigo perdoar, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo olhar para as pessoas de outra forma. Então, tudo isso, quando a gente toma consciência disso, já é praticar um curso em milagres, ok? E este é o segundo passo, não é? Eu tomo consciência de que isso daqui é uma projeção minha e vou tomando consciência aos poucos das dificuldades que eu tenho em relação a algumas situações, algumas pessoas, etc. Então, isso é praticar, ok? Então, perdão. E vamos ficando mais leves, cada vez mais leve com a gente mesma, certo? Que, segundo esse curso, ou né, na demonstração que ele põe para a gente, o autor do curso é extremamente gentil, e essa gentileza, perdão, é o que ele quer ensinar para a gente fazer com a gente mesma, tá bom? Porque se vocês prestarem bem atenção, vejam quantos pensamentos de autocobrança passa na mente de cada um, tá? Ó, continuando aqui, tá bom? No segundo parágrafo. O contentamento e a alegria pertencem a Deus. Eu estou na sentença 5, não, 6, não, 5, perdão. 5. O contentamento e a alegria pertencem a Deus e pela sua liberação, e pela tua liberação, porque não a fizeste, não fomos nós que fizemos o contentamento e a alegria. Então, elas pertencem a Deus, mas quando a gente se libera, tá? Isso fica claro, ok? Entretanto, assim como não fizeste a liberdade, também não fizeste uma guerra que pudesse colocar em perigo a liberdade. Nada destrutivo jamais foi ou será, tá? Gente, aqui está a garantia da nossa felicidade real, tá bom? Essa é uma garantia. Não fomos nós que fizemos, né, a guerra, perdão, a felicidade, a alegria e tudo mais, também não fomos nós que fizemos a guerra, tá? Então, ele terceiriza o ego para que a gente não tenha essa identificação total com ele, ok? Por favor, me interrompam, tá? Me interrompam. Eu vou pular um pouquinho aqui, deixa eu ver onde é que eu assinalei uma parte aqui, só porque eu quero também falar uma coisa muito importante com vocês, que é a confusão de níveis, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Se alguém leu, procura aí para mim. Só vou pular, mas depois aqui a gente volta, tá bom? Maria, Oi, bem, fala. tu sabe que quando eu li ontem esse capítulo, porque eu estou no início do curso, mas ontem eu li para a gente poder. Eu me lembrei muito do Bhagavad Gita, Aham. Uhum. que acontece todo num campo de batalha, Sim, isso mesmo, isso mesmo. né? Né? E existe uma conversa nesse campo de batalha que é fantástica, né? E eu lembrei muito desta guerra, porque eles não, na realidade não existiam, né? Isso. E a gente só escapa quando a gente sai como um observador, não é? Bhagavad Gita É, também diz isso. Quando você sai e observa de longe, não é? Em um curso em milagres, e a gente vai usar sempre a linguagem dele aqui, tá bom, Sônia? Vai trazendo, mas a gente vai olhando. Em um curso em milagres, ele diz acima do campo de batalha, né? Quando a gente é um observador, entende? Então a gente observa lá, né? A guerra acontecendo,
aí é possível nós pensarmos que essa guerra não pode ser real. Tá? Então, isso é muito legal. E tem mesmo, tem muitas coisas parecidas com o que o curso diz, no Bhagavad Gita, é, como que chama mesmo? Nossa, esqueci, são algumas filosofias orientais, muito mais, né, nas filosofias orientais Advaita? do que nas Advaita Vedanta? religiões. Oi, Adriane. Vedanta? Advaita Vedanta? Vedanta, isso, obrigada, isso, no Vedanta, tá? E eu lembrei muito de uma expressão que eu, assim, de pequena, eu escutava muito na minha família, né? Se queres paz, prepara-te para a guerra, né? É assim, para o curso seria assim, ó. Se queres paz, prepara-te para observar a guerra, não para a guerra, né? Então, para observar a guerra, tá bom? E aí, porque daí faz mais coerência com essa coisa que a gente está falando que a guerra não existe, tá certo? Então, vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada, vamos indo e aí todo mundo falando, ok? Bom, eu não acho aqui, mas ele fala assim: o Deus te quer no céu, né? Era essa parte que eu queria falar com vocês, que na verdade é um pouquinho. É um pouquinho profunda, É mas no 8 lá que fala isso. oi? Parágrafo 8, acho que é. Onde? Parágrafo No 8? parágrafo 8, aí lá embaixo, ali no. Isso mesmo. A vontade de Deus para ti é o céu, né? E nunca nenhuma outra coisa. Então vamos falar aqui, né? Assim, ó, vamos olhar, já que a gente está estudando o curso e tentando falar realmente uma linguagem purista para esse curso, ok? Existe uma confusão em nós todos, não é num ou no outro, mas quando a gente para pensar, né, e ouve mais de uma vez, né, 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes, mais ou menos, a gente vai lembrar que isso pode trazer uma confusão de níveis enorme, tá bom? Esses dias eu ouvi dois estudantes conversando e falando assim, porque tem assim uma frase, uma no livro texto que fala deu a felicidade, não, no livro de exercícios, né? A felicidade total é o desejo de Deus para mim. Não são com essas palavras, né? E no manual de professores ele diz, quem que é? Tudo vem de Deus, ok? Então, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vê essas partes no curso, assim como quando ele fala de cura e tudo mais, porque um curso em milagres nunca fala sobre o mundo das formas. Nunca. Tudo o que ele diz é sobre mente, é o que acontece na mente. Então, quando a felicidade, quando Deus quer para mim toda a felicidade, ele está dizendo um estado mental de, é, de céu, de não dualidade. Ele não vai trazer uma felicidade para o mundo das formas. Ele não vai te trazer uma saúde do corpo perfeita. Ele não pode, Deus não pode interferir, ou o Espírito Santo jamais poderia interferir em alguma coisa que ele diz que não é real. Então, essas partes são muito difíceis da gente a gente discernir a linha tênue, né, de níveis que separam esses níveis, ok? Então, vejam, tá bom? Todo mundo vai ainda lutar para ter um dia melhor, uma vida melhor, uma condição melhor, curar algumas coisas, em algumas situações, curar alguns relacionamentos aqui. Tudo isso está super certo, ok? Super certo. A única coisa que nós vamos prestar atenção que nós ainda estamos aqui achando que isso daqui realmente é muito real, né? Fazendo com que as coisas deem certo aqui, mas nós não podemos perder o foco ou nós não podemos perder assim a visão, né, do autor do curso, o que ele quer nos dizer com isso, ok? Bom, eu já vou ler para você, já vou ler aí você, Amanda, peraí. Então, olha só,
A gente faz todas as coisas daqui, elas são representativas, porque elas são só projeções de uma mente que ainda acredita em Deus, ok? Então, deixa eu só ler o que... perdão, que acredita na realidade deste mundo, perdão. Deixa eu ver o que a Amanda escreveu aqui. Curando a mente, né, você não acaba afetando a forma, por isso que as pessoas confundem. Amanda, afetam. Com certeza afeta a forma. Não exatamente a forma, né? Como a gente fala, olha, nós temos um roteiro, né? Um roteiro ao acaso, tá? Ao acaso. E nós temos, por isso que, ao acaso que eu digo por que que a sua vida é diferente da minha? Por que que você tem essa família e eu essa? Por que que as suas dificuldades são diferentes da minha? Tá bom? Então, olha só, é aleatório, exatamente. A Lívia falou, obrigada, Lívia, tá bom? É um roteiro aleatório, ok? Aí, só que esses roteiros aleatórios, eles têm, assim, uma vivência, né? Com mais medo ou menos medo, tá bom? Então, assim, a gente vai vendo isso. Cada vez que a gente escolhe o Espírito Santo, ou cada vez que a gente aceita um milagre, nós estamos indo para fazendo esse próprio roteiro, né? Mas com menos medo, tá bom? Então, por isso que na forma acontece. Quando acontece isso, que afeta a forma, veja bem, vamos partir de outro princípio, ó. Se eu estou aqui, né, estudando um curso em milagres, para que a minha vida seja muito serena e muito boa e muito alegre, se esta é a minha meta, eu continuo dentro da meta do ego e posso sim, e muito, porque a nossa mente é extremamente poderosa, eu posso sim afetar a forma. E muitas vezes essa forma afetada é uma armadilha do próprio sistema de pensamento do ego para que a gente pense: nossa, puxa vida, eu estou realmente estudando esse curso. É isso, essa é a minha meta. Nossa, olha que beleza, entendeu? Então, estudando o curso, eu estou aqui muito bem, os meus problemas são resolvidos rapidamente, e então a gente pode ser iludido nisso, tá? Errado? Não, não é errado. Isso eu gostaria muito que ficasse bem, bem claro na nossa mente. Não é errado. Mesmo com a gente fazendo um esforço mental e que as coisas comecem a se resolver aqui, não está errado. A gente só precisa lembrar que, de acordo com o autor do curso, tá? É falso ou verdadeiro. Ponto. Tá? Eu acho que isso fica um pouco mais clara a ideia desse curso. Não sei se isso melhora para você, Amanda. Se você quiser, você também desmuta e fala aqui com a gente, tá? Então, Não, veja. melhora Oi. sim, Marinélia, melhora sim. Eu Ah, nunca tinha pensado por esse lado que você acabou de falar, de a gente se enganar duas vezes, né, pelo ego. sim, E mas não tem nada de errado, né? sim, Então a gente vai lutando. Só que a nossa meta ou o propósito desse curso, né, que é o que ele fala nesse pedacinho ou nesses que eu citei, que eu não vou lembrar onde nunca lembro, tá bom? É assim, olha, o que Deus quer para você, né? Mesmo porque o curso é só para mim, tá certo? O curso é só para você, tá bom? Então assim, o que Deus quer para mim? Ele quer a felicidade perfeita. Por acaso existe felicidade perfeita neste mundo? Perfeita seria em todas as áreas e para sempre. Para sempre, tá? Então, assim, ó, se o corpo sim. é perecível e morre, mesmo que eu seja linda, maravilhosa, nunca fique doente, rica pra caramba, tenho tudo, ainda não dá para ser perfeito. Entende? Sim, Perfeito no sentido de duradouro, porque aqui é efêmero, não é? é verdade. Tá? Então, assim, isso a gente que vira, né? Assim, essa linha tênue que ela vira mesmo para a gente, não é? Ela vira, porque, por exemplo, se eu estou aqui com um problema
de saúde, como eu até falei isso para vocês, já acho que no próprio Tira Dúvidas, não meu, mas da minha sobrinha. E eu luto, e é difícil, e a gente, nossa, e aí eu choro, e aí eu peço ajuda. E assim, eu estou aqui realmente querendo salvar, não é? Um corpo, uma relação, um momento, e etc, etc. Ok, tudo bem, eu vou fazer isso, porque esse é um movimento normal da nossa mente, tá bom? É normal. Agora, quando eu volto a ficar serena, quando eu realmente vou aceitar a ajuda do Espírito Santo, eu lembro que eu posso, que nem a Sônia falou, né? A ficar acima do campo de batalha. Entende? Sim, Aí eu enxergo tudo isso e vejo que eu ainda opto por ficar numa ilusão. Legal, lógico, né? Eu não quero ficar aqui sofrendo, nem por mim, nem pela minha sobrinha, ok? Então então eu volto e falo, tá bom, Jesus, então vai. Então me fala, me ajuda a ver como você vê essa situação. E eu vou pedir isso quantas vezes forem necessárias, até que eu fique um pouquinho só em paz, né? Eu continuo querendo que a situação se resolva da forma como eu acho que tem que ser, entende? Mas eu vou ficar um pouquinho mais em paz, né? Olhando para isso e pensando, eu aceito, né? Eu aceito que tudo isso é uma projeção minha, o mundo inteiro, todas as miserabilidades deste mundo, mas existe outro, né? Existe o mundo real, ou verdadeiro, o mundo real não, mas o mundo verdadeiro, que é o mundo de Deus, e que não tem forma. Então, o objetivo do curso, tá? O propósito desse curso é nós despertarmos desse sonho e não fazermos um sonho feliz. Então, quando eu digo assim, todas as coisas vêm de Deus, ou, ai, Deus quer para mim a felicidade perfeita. Então tá, agora eu vou jogar na loteria, ou eu vou. Eu tenho uma aluna muito fofa que falou assim: então, agora eu vou arrumar um marido rico, e agora, ou então, eu vou sarar da minha doença, né? E etc. Tudo isso faz parte do sonho. E é muito difícil para nós nos desvincularmos, não é? Dessa querência de um sonho melhor. E também não está errado. Eu não sei se isso é claro para todo mundo. Não é errado. Só que a gente vai continuar patinando em direção a um mundo falso, tá? Ok? sim. Então, Maria, assim, eu espero, se ficou mais claro, manda fofa, aí você já me fala, senão Ficou a gente sim, Maria continua. Amélia. É um conceito que a gente sempre tem que estar discutindo, né? Porque ele, ele vai e volta na nossa cabeça, mas obrigada. Não, eu que agradeço. Isso precisa esclarecer para todo mundo, mesmo que a gente volte nisso, né? Mesmo que a gente volte na mesma teclinha lá, né? Mas a gente precisa falar disso muitas e muitas vezes. Fala, Sônia. Maria, Hum. o que eu acho que eu bem atenta ao que tu estava falando, buscar esse equilíbrio entre as coisas desse mundo, né, das quais nós precisamos ainda nos movimentar nele, e também percebendo que elas fazem parte dessa ilusão, mas que a gente precisa vivenciar elas, né, e buscar o equilíbrio entre essas duas coisas para não deixar nenhuma das duas de lado, né? Buscar esse. Eu acho que o grande exercício, o grande amadurecimento passa por aí, né? Ah, sem dúvida, Sônia, sem dúvida. Quando a gente estabelece a meta, né? Olha, a minha meta é realmente essa, porque eu sou estudante desse curso, a minha meta é realmente despertar desse sonho. Eu aceito que este sonho pode ter momentos bons e ruins, não é? E que todos eles são representativos ou são muito mais do que representativos, né? Eles são oportunidades de eu olhar para dentro e ver o conteúdo da minha própria mente, ok? Aí, com isso, eu lembrando disso, que eu penso que, como diz a Amanda, a gente precisa ficar lembrando disso toda hora, e quando a gente se junta, a gente lembra melhor, né? Ou mais fácil. Então, a cada vez que a gente se lembra disso, nós lembramos que o Espírito Santo, ou a parte da mente, da minha própria mente, que ainda pensa com Deus, pode usar tudo isso para eu me lembrar
de quem eu sou e para eu me lembrar dessa meta, né? Como eu tenho muitos alunos, então, assim, cada um traz de forma muito, muito rica e muito especial, especial dentro, saindo do especialismo, mas de forma muito rica, dizendo assim, olha, eu penso, né, uma outra pessoa, que eu não vou lembrar agora quem, mas eu penso que o especialismo é muito importante, não é? Então, esse especialismo, ele diz para mim, então, querida, você continua insistindo na não paz, não é? Mas aí, de repente, ele fala, mas eu quero isso agora. Entendeu? Eu quero a guerra agora, porque esse mundo é importante. Não negar isso para a gente é fundamental, tá bom? Porque eu olhar para os ensinamentos desse curso e ficar afirmando para mim mesma, esse mundo não é real, esse mundo não é real, esse mundo não vai adiantar, tá bom? Ele é muito real para a gente. Porém, né? Porém, nós vamos cada vez mais tirando a importância ou o significado de todas as coisas aqui, principalmente, tá bom? O meu médico, ele é muito iniciante também em um curso em milagres e ele fala assim, como que é? Não, como que é? Eu não lembro agora as palavras, mas eu estou muito cheio de problemas e eu não consigo resolver esses problemas. Então, aí, minha fala com ele praticamente é essa sempre. Ó, vamos lá. Pegue os pequenos problemas. Não pegue seus grandes problemas. Os nossos problemas, eles são a nossa bengalinha para a gente manter esse mundo que a gente quer. Tá? E ao invés da gente ficar brava com a gente, vamos rir, entendeu? Vamos rir de nós mesmos, né? Isso é muito curativo, certo? Então, assim, pegue os pequenos problemas. Pegando os pequenos problemas, você começa a observar, por exemplo, tá bom? Por exemplo, que eu penso numa solução X para um problema X, pequenininho, tá? Eu penso, se eu ficar pensando nisso mesmo, se eu ficar olhando o todo, eu não sei se é exatamente essa solução que eu quero, né? Eu não sei por quê, porque o ego nunca sabe o que ele quer, né? E é importante que a gente se lembre disso. Ele quer alguma coisa assim, ó. Ele quer que eu ganhe e você perca, tá bom? Ele sempre quer isso, tá? Porque se você ganhar, se você ganhar, eu não posso ganhar. Tá? Esse é o sistema de pensamento do ego. Então, se a gente pega esses probleminhas pequenos e fala, quer saber? Eu realmente não sei o que eu quero, eu não sei para que serve coisa nenhuma, eu não sei nada. Este é um caminho curtinho para a gente entregar para o Espírito Santo, ok? Ou a voz por Deus em nós. E aí, se você pegar um problema grande, o que vai acontecer? Vai barrar a sua mente, tá? Para essa entrega, porque lá no fundo da mente, inconscientemente, lá escondidinho, tem assim, eu sei lá o que Deus quer para mim, eu sei lá se a vontade do Espírito Santo é que esse negócio se resolva do jeito que eu quero. Então, assim, essa arrogância do ego, né? E nesse sentido, a gentileza do autor do curso é essencial, né? Ela é perfeita. Ele terceiriza o ego, né? Ele diz para a gente que nós não somos o ego. Então, essa forma da gente observar que a gente está escolhendo o ego é muita gentileza. Então, a gente escolhe o ego e fala: quer saber? Não quero agora isso daqui. Então, nas pequenas coisas, né, nos pequenos problemas, a gente vai lembrando assim: olha, eu não sei para que serve coisa nenhuma, eu não sei qual o propósito de nada, eu não sei nada, o significado das coisas. Então, se eu não sei, então deixa para o Espírito Santo. Isso daí não é muito importante mesmo, eu deixo para ele. E essas coisas pequenas vão fazendo um alicerce de confiança, não é? A gente vai aprendendo a confiar no Espírito Santo, ok? E nós vamos deixando de lado a nossa sabedoria junto com o ego e vamos deixando quem realmente sabe, né, no comando. E realmente isso nos empodera, Amanda, tá? Amanda escreveu aqui no chat. Muito, muito mesmo. Não para resolver os problemas, mas para eu escolher ficar em paz apesar deles.
Então, uma mente em paz, uma coisa puxa a outra, né? Nós ainda temos problemas para resolver aqui, mas uma mente em paz consegue resolver de forma muito mais sábia, né? E muito mais abrangente, mais direta, tá bom? Uma coisa puxa a outra e assim a gente vai. Tudo bem, moçada? Maria, Diz, eu amor. acho que tudo isso que tu colocou é a gente conseguir saber o que é importante, o que é essencial, né? As coisas desse mundo são importantes, sim, para nos, mas o essencial mesmo é tu estar em paz, né? As coisas do mundo ainda são importantes para nós, né, Sônia? Então não vamos negar isso, tá? Elas deixarão de ser importantes conforme a gente vai treinando a nossa mente para escolher a interpretação que a parte da nossa mente que pensa com Deus tem para todas as coisas, não é? E ele é muito simples, né, na interpretação dele. E porque ele é muito simples, enquanto nossa identificação com o ego é grande, né? A gente bloqueia essa simplicidade, mas a gente chega lá, não é? Então a gente vai deixando as coisas do mundo com menos importância cada vez mais, ok? Vamos continuar ou alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver onde é que a gente parou. A gente nunca consegue fazer uma coisa inteira, né? Mas eu acho que é importante uma parte inteira do que a gente separa. Mas é importante a gente falar algumas coisas que são essenciais para a aceitação, né? Não entendimento exatamente, mas para a aceitação do que esse curso diz, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então vamos lá, ó. No parágrafo 3, perdão, tá? Quando estivermos todos unidos no céu, não valorizarás nada do que valorizas aqui, tá bom? Pois nada do que valorizas aqui, valorizas totalmente. Foi isso que eu quis dizer, que quando a gente para observar, a gente fala, ai não, eu quero que essa situação se resolva dessa forma. Depois eu vejo tudo que pode acarretar e falo, ai, não sei se é exatamente isso, né? Então, assim, a gente não valoriza nada totalmente aqui, tá? O valor está onde Deus o colocou, e o valor de Deus aprecia, o valor que Deus aprecia não pode ser julgado, pois foi estabelecido. Então, assim, ó, Deus valoriza, tá? Deus valoriza o seu filho, ponto final. Nenhuma forma, porque se ele só tem um filho, tá? Então, é isso aí que vai ser valorizado. Eurico, você gostaria de falar alguma coisa? Exatamente. Oi. Eu gostaria de fazer uma remissão. Mais uma vez, bom dia a todos. Uma remissão no SES que É isso. fala do contraste e as diferenças que são recursos de ensino, pois é através dele que aprendes o que evitar e o que buscar. E eu faço aqui uma conexão, ou uma convergência, ou então uma referência à prática do instante santo, Uhum. quando nos diz que esse curso não está além do aprendizado imediato, a não ser que acreditas que a vontade de Deus leva tempo. Tá? Era só para fazer esta Não, perfeito. conexão e pedir que a querida professora pudesse nos dar aqui uma argumentação em torno disto. Obrigado, remeto para si. Ou não, eu que agradeço, viu, amor? É isso mesmo. Olha só. Este aqui é um mundo de contrastes. Eu acho que isso ninguém duvida, né? Porque o mundo dual, então a gente não tem uma coisa boa sem uma coisa ruim acompanhando, ok? Tudo aqui tem no mínimo dois lados, certo? E aí, quando ele fala aqui, deixa eu só pegar aqui o parágrafo 6, tá? Só aqui, parágrafo 6, linha 2, tá bom? Ó. Só aqui tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles aprendes o que evitar e o que buscar.
Também podemos fazer uma confusão de níveis muito grande aqui, tá bom? Muito grande. Então, assim, eu vou evitar algumas coisas neste mundo e vou procurar outras coisas neste mundo. Então, vejam, se nós somos estudantes desse curso e ele não fala do mundo das formas, então aí a gente já aciona um estado de alerta, tá? O instante santo, né, ou o milagre, ok? É a troca da interpretação que nós temos junto com o ego pela interpretação do Espírito Santo. Então, isso é o instante santo. Esse instante sempre traz paz. E ele traz paz para todos, não só para mim. Eu posso continuar vendo uma guerra ali fora, mas quando eu escolho a paz, eu estou escolhendo para todos ou por todos. O Espírito Santo, ele tem, assim como eu falei para vocês, tem um monte de aluno, mas aí tinha uma aluna que era muito engraçada, né? E psicóloga, ela já não é mais minha aluna, mas ela falava assim: o ego tem um monte de imaginação, tudo para o ego tem um monte de forma de falar. O Espírito Santo é muito chato. Ele só tem 2 formas de falar das coisas, então ele é muito chato. Realmente ele não tem imaginação nenhuma, porque para o Espírito Santo, em qualquer situação, em qualquer relacionamento, em qualquer momento de introspecção, ele só fala 2 coisas. Ou o que está acontecendo é a extensão do amor ou a projeção do medo. Ou seja, ou a pessoa, ou nós, né? Nós, ou aquilo que a gente está observando, está estendendo o amor, ou está com medo pedindo amor, tá? Só isso. O cara não fala mais nada, tá? O Jesus não fala de forma diferente de jeito nenhum. Para tudo, só tem essas 2 interpretações. Então, quando o contraste que ele está falando é assim, né? O contraste é, eu observo que como eu estou olhando para isso, né? Ou está me doendo, ou está me trazendo uma alegria específica de alguma coisa. Eu não quero falar da parte de alegria, vamos falar só isso agora. É a mesma coisa, mas só isso para não confundir, ok? Eu estou aqui neste momento dolorida por alguma coisa, e eu me lembro neste momento que isso está me doendo porque eu estou olhando junto com o ego. Por que que eu sei que eu estou olhando junto com o ego? Porque eu me esqueci quem eu sou. Se eu me lembrasse que eu sou filho de Deus, amado, poderoso, invulnerável, inatacável, eu não ia me sentir assim. Essa interpretação não seria assim, tá? Eu não ia achar que isso daqui está me machucando, ok? Então, dentro disso, o espírito, eu falo, bom, então tá, estou aqui com o ego, é assim mesmo, não consigo, eu vou abrir mão de interpretar as coisas. Eu me abro para isso que o Eurico trouxe para a gente, para o instante santo. No instante santo, a gente esquece tudo. A gente esquece tempo, a gente esquece história, a gente esquece origem, a gente esquece tudo. E a gente aceita a interpretação do Espírito Santo. Ok? Que muitas e muitas vezes, eu não sei se vocês que estão aqui já passaram por isso, muitas e muitas vezes não tem outra interpretação ou outra explicação na situação com palavras, sabe, assim, palpável, não tem. Mas tem um estado de paz ou tem um estado de alívio, né? Sem a gente, como fala? Sem a gente saber o que é, tá? Sem a gente interpretar com palavras e etc., ou mesmo sentimentos e tudo, ok? A gente fica meio sem palavras. Então, o contraste é muito, muito importante aqui neste mundo, já que é um mundo dual, né? E a gente não vai aprender sem o contraste, mas o contraste que o Espírito Santo traz para a gente é sempre, sempre esse, ok? Janeide, você ia falar alguma coisa? Na questão da paz, né? Essa paz que a gente não consegue imaginar quando está passando, né? Aqui muita gente do curso já sabe da paz que eu passei
que ela durou muito tempo, e foi quando teve a descoberta de um câncer, né? Que naquele período eu senti, eu não consigo imaginar, assim, antes, se eu não tivesse passado por aquilo, como seria possível ter uma paz daquela, assim, na frente do médico. Por um instante eu pensei que eu estava louca. Assim, era uma paz enorme, que por mais que eu quisesse ficar triste, eu não ficava. E eu só via paz durante muito tempo. Muita, mas muita paz mesmo. Mas eu lembro que isso eu entreguei para Deus. Eu não disse para ele, ó, eu quero assim, assim, assim. Como tinha gente que dizia, mas você tem que pedir a cura. Assim, não, mas o que ele me deu naquele momento, acho que foi uma coisa muito melhor do que ele dissesse, ó, você está curada. Assim, de curada de quê, né? E na época eu conheci o curso, né? Ainda não sabia dessas interpretações dessa forma. Foi apenas uma entrega. Então, naquele momento, não existia medo de nada. Porque a partir do momento que ele tinha me dito, assim, que eu falo assim, às vezes a pessoa diz, como fala com Deus, né? Eu entreguei para ele. E no pensamento, foi como se eu ouvisse assim, não abra nenhum exame e viva o presente estando realmente presente. Então, a partir daquele dia, eu vivi no momento presente, não existia guerra, não existia nada ali dentro de mim a cada momento. E eu fui descobrindo que quando você está a cada momento, e eu sabia que estava com ele, então não tinha para que existir medo ali. Você ia resolvendo as coisas, não tinha pensar no passado e nem pensar no futuro. Então, esse nem pensar no passado, mas quando eu falo assim, não pensar no futuro, não é programar, porque a parte que eu tinha que fazer, que era programar, ir ao médico, isso tudo, ia com muita confiança, mas não estava naquela ansiedade se isso ia dar certo, se não ia dar certo. Então, naquele momento que o médico deu o diagnóstico, eu senti aquela coisa assim maravilhosa, assim, saindo, ele dizendo aquilo, que tinha sido um estrago muito grande, e uma paz, uma coisa boa. Que a minha irmã, quando eu abri a porta, que ela olhou, ela deu um salto para trás e disse, pela sua cara tá tudo bem, né? Aí eu, não, deu um câncer no estágio avançado, eu tenho que fazer o iodo com urgência. Ela, você fala isso com essa cara. Quando eu cheguei em casa, eu olhei no espelho, os meus olhos brilhavam, a minha cara era linda. Eu, meu Deus, é uma coisa assim maravilhosa. Aí, recente, né, tinha um problema numa unha que durava mais de 20 anos. E sempre doía muito. E já tinha ido nos médicos, eles diziam, olha, isso é fungo, e passava medicação e nada. Até que um dia eu disse, ei, Espírito Santo, olha, eu te entrego, eu não sei para que serve isso nessa unha. Essa dor que não para, tá aqui, faz alguma coisa. Aí, recente, já fui indicada para uma médica, que aí descobriu o que tinha, e ontem eu fiz a cirurgia, né, dela, e o médico fazendo a cirurgia, quando eu terminei, ele disse, você demorou muito tempo para vir atrás disso. Descobriu que tinha um glômico embaixo da onde eu nunca tinha nem escutado falar essa palavra. Como eu ia saber disso, né? Ah, eu entreguei para o Espírito Santo, já está resolvido. Não, é muito legal, Janeide. O Espírito Santo acha, né, a forma como falar de cada um para cada um de nós. Ele acha a forma de falar, tá? Mas, assim, a gente precisa lembrar, não é, que essas coisas são só instrumentos, não é? Então, não necessariamente nós vamos ter uma cura do corpo, não é? Então, a paz, certo? Ela independe do nosso estado no corpo, ok? Ela independe, mas essas coisas são as formas do Espírito Santo chegar em cada um de nós. E isso é muito legal. E eu estou falando, interferindo um pouco, porque eu já encontrei muitas pessoas que falam, puxa, mas então a Janeide conseguiu isso, por que isso não acontece comigo? Tá? Então, veja, a nossa meta, ela precisa ser estabelecida antes,
não é? Então, daquilo que a gente está chamando de entrega, é isso que a gente está falando. A nossa meta é estabelecida antes. As coisas que estão aqui, elas servem de guia para a gente poder escolher o Espírito Santo. Não para uma situação melhorar ou mudar ou curar o corpo ou qualquer coisa. Mas isso pode vir a acontecer, como disse a Amanda. Pode vir a acontecer. Mas a nossa meta tem que estar na mente, ok? A nossa meta é, né, eu vou despertar desse sonho, ok? Então, essa é. Por enquanto, eu morro de medo. Então, de alguma maneira, o Espírito Santo vai achando formas de falar, formas especiais, não no sentido especialismo, né? Formas especiais para falar com cada um de nós, tá? Então, foi por isso que eu interferi, mas é isso, o Espírito Santo achou um jeito de você falar, de chegar mais perto, de você chegar mais perto e de ir aumentando a sua confiança nele, não é? Não para conservar o corpo muito bem, ou eternamente, ou sabe, ou sem doenças, etc., mas para que você confie cada vez mais nele. E é assim que ele vai falando com cada um de nós, tá bom? Cada um no seu papelzinho e cada forma ele vai falando com a gente, tá bom? Então, não tem uma forma melhor ou pior, ou mais legal ou menos legal. Tem uma forma específica para cada um de nós. Certinho, amores? Ó, nosso tempinho acabou, né? E a gente vai conversar mais se vocês quiserem. Eu vou ver se eu acho que tem alguma coisa que ficou sem falar dessa sessão. Aí pode ser que a gente volte nela, ou pode ser, ou se alguém quiser sugerir alguma coisa também, né? Vocês têm meus contatos e a gente vai para alguma parte específica se vocês sugerirem. Tá bom? Gente, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, ok? Muito, Posso muito tirar uma gostoso dúvida, Maria? estar com todo mundo. Oi, bem? Posso te perguntar só, isso aqui vai ficar disponibilizado quando na internet? Vai Esse demorar um vídeo? pouquinho, Sônia, porque a gente faz na ordem, né? Na ordem que foi feita. Tá, porque o último ainda é de outubro do ano passado, é o Isso, 78. Isso, mas de Isso. 15 em 15 dias o Rodrigo está soltando um. O Rodrigo está aqui, ele está aí com a gente aqui. E ele vai soltando uma para nós, tá bom? Obrigada, gente. Ó, um beijo no coração de cada um, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada.